Olá, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai ter a nossa primeira aula de conteúdo e na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os estados físicos e as suas mudanças. Bom, quando a gente fala de estados físicos, a gente está falando sobre as formas que a gente consegue visualizar, que a gente consegue ter as substâncias. Aqui a gente tem as formas ilustrativas para a água. A água, que é uma substância que vocês conhecem e que vocês conseguem observar os estados físicos dela na casa de vocês, a gente tem a forma sólida da água, que seria o gelo, a forma líquida da água, que é a que a gente mais tem contato, e a forma gasosa da água, que seria quando a gente, por exemplo, coloca uma panela com água para ferver e aí a gente consegue ver aquele vapor de água subindo da panela. O que é importante? É importante vocês saberem o que acontece com as moléculas que fazem a água nestes estados físicos. Vocês podem imaginar as moléculas como se fossem bolinhas. E no estado sólido, a gente vai ter essas moléculas todas muito próximas umas das outras, bem grudadinhas e todas organizadas com uma posição específica. Então, é como se você montasse um Lego, é como se você organizasse todas as pecinhas, que são as moléculas de água, cada uma no seu devido lugar. E aí, quando toda essa organização está formada, a gente tem a água no formato de gelo. Quando a gente pensa na água no estado líquido, essas moléculas, elas já não vão mais estar todas grudadinhas, elas ficam um pouquinho mais afastadas umas das outras, ainda interagem entre si, ou seja, elas ainda estão próximas, algumas vão estar até grudadas umas nas outras, mas você não vai ter mais uma organização específica. Então, elas vão estar espalhadas, umas mais próximas, outras mais distantes, mas sem uma organização fixa, sem um formato fixo para que elas se posicionem. No estado gasoso, as moléculas vão estar completamente afastadas umas das outras. Não vai haver interação entre elas, elas não vão estar em contato umas com as outras, e a distância que vai existir entre elas é uma distância tão grande que, na maioria das vezes, uma molécula não é capaz de enxergar a outra. Então, é como se uma não sentisse a presença da outra, tá certo? E não dá para falar de estado físico sem falar das mudanças de estado físico. Então, a gente tem o sólido, o líquido e o gasoso, e a gente pode transformar um estado físico em outro. Como isso acontece? Bom, quando a gente passa do estado sólido para o estado líquido, a gente está fazendo o quê? A gente está saindo de uma organização fixa, as moléculas estão todas organizadas numa estrutura específica e a gente está afastando as moléculas para que elas passem para o estado líquido. Neste caso, a gente tem um processo que a gente chama de fusão. Se a gente pega o líquido e aquece mais para poder afastar mais ainda as moléculas dele, a gente tem uma mudança chamada de vaporização. Então, partindo do sólido, se eu aqueço, eu vou fazer a fusão daquela substância, transformá-la em líquido, e partindo do líquido, se eu aqueço, eu vou fazer a vaporização daquela substância para transformá-la no estado gasoso. Mas a gente também pode fazer o sentido inverso. No estado gasoso, se a gente começar a resfriar a substância, a gente consegue fazer a condensação dela. E na condensação, a gente passa ela novamente para o estado líquido. E do estado líquido, se a gente resfriar mais ainda, a gente consegue fazer a solidificação da substância, onde a gente passa do líquido para o sólido.
que é o que acontece, por exemplo, quando a gente coloca a água na forminha de gelo e leva até o congelador. Além dessas 4 mudanças de estado físico, a gente tem uma mudança que ocorre do sólido diretamente para o estado gasoso e também pode acontecer do gasoso diretamente para o estado sólido, que é a sublimação. A sublimação, ela funciona tanto do sólido para o gasoso, quanto do gasoso para o sólido. E ela só vai ocorrer com algumas substâncias muito específicas, como, por exemplo, a naftalina, que são aquelas bolinhas brancas que a gente tem em casa para espantar insetos. A naftalina, ela é um sólido e ela passa diretamente para o estado gasoso conforme ela é aquecida. Ela não vai ter a fase líquida no meio do caminho. Quando a gente falou aqui que do estado líquido para o estado gasoso a gente tem a vaporização, a gente precisa abrir um parênteses aqui. Por quê? A vaporização, ela pode acontecer de mais de uma forma diferente. A gente tem a evaporação, que é quando a gente está passando do líquido para o gasoso em um processo natural, sem a interferência externa, como por exemplo, quando você coloca uma roupa para secar no varal, ou quando uma poça de água da chuva evapora com o calor do sol. Então, são processos que acontecem com o calor do ambiente, são processos naturais, sem a interferência do homem. Se a gente tiver a interferência do homem, ou seja, se a gente forçar que um líquido passe para o estado gasoso usando aquecimento externo, a gente diz que a gente tem um processo de ebulição, como por exemplo, quando você coloca uma água para ferver. Você está forçando a água a passar para o estado vapor, porque você está ligando o fogão, que vai ser uma fonte de aquecimento externa, tá certo? A ebulição é o processo que a gente normalmente faz em laboratório, portanto, é o nome mais utilizado quando a gente está nas aulas de química. E por último, a gente tem a calefação. A calefação também é um processo forçado, mas ela, além de ser forçada, ela é um processo instantâneo e ocorre, por exemplo, quando você joga uma gota de água em uma panela muito quente. Quando a gota de água toca na superfície da panela, ela evapora instantaneamente. Então, a diferença da calefação para a ebulição é que a ebulição é um processo forçado, mas é um processo que demora um determinado tempo. Você vai fazer um aquecimento gradativo. No caso da calefação, essa mudança de estado físico é instantânea. Você vai ter uma temperatura muito alta e no momento que o líquido entrar em contato com aquela superfície quente, ele vai passar para o estado gasoso, tá certo? E não dá para falar de mudança de estado físico sem a gente relembrar o ciclo da água. No ciclo da água, a gente tem as mudanças de estado físico acontecendo. A gente vai ter a evaporação, é um processo natural, portanto, a gente chama de evaporação mesmo, onde as águas dos rios, dos lagos, dos mares vão passar para o estado gasoso com a ajuda dos raios solares, com o aquecimento gerado pelo Sol. Esse vapor de água gerado pela evaporação, ele vai se acumular nas nuvens e vai ficar lá até que ou você tenha moléculas de água no estado vapor em grande quantidade, ou que, devido a uma mudança climática, a gente tenha a baixa da temperatura na altura das nuvens. E aí o que vai acontecer? A gente vai ter um processo de condensação das moléculas de água. Elas vão começar a se aproximar e vão voltar para o estado líquido. E é aí que a gente tem a formação da chuva, que o nome técnico que a gente dá é a precipitação. Precipitação significa você ter algo que está em cima, descendo para um nível menor, ou seja, caindo. Por isso que a gente chama
a chuva de precipitação. Ela está lá nas nuvens, as moléculas de água estão lá nas nuvens, elas se juntam e caem de volta para a superfície da Terra. Na superfície da Terra, a gente vai ter a chuva sendo absorvida pela vegetação, pelos animais, e aí a gente vai ter dois processos acontecendo. No solo, a gente tem um processo de infiltração, que é quando as moléculas de água elas vão passando pelo solo, elas vão permeando no solo até atingir um depósito de água novamente. Além disso, a gente tem os animais e os vegetais fazendo um processo de transpiração, que é o que a gente chama de suor. Não só o ser humano faz a transpiração. A transpiração ela faz o quê? As moléculas de água na superfície do ser vivo, elas vão evaporar. Então, a gente tem aqui também um processo de evaporação. Só que como a evaporação ocorre na superfície de um ser vivo, a gente chama de transpiração, tá certo? Essas mudanças de estado físico que nós vimos, elas não acontecem aleatoriamente. Todas elas precisam acontecer regradas pelo que a gente chama de temperatura ou ponto de fusão e ebulição. A temperatura de fusão é a temperatura na qual a substância vai fazer a passagem do estado sólido para o estado líquido e vice-versa. Então, é a temperatura que eu consigo fazer aquela primeira transição do sólido para o líquido ou voltar do líquido para o sólido. Já a temperatura de ebulição é a temperatura na qual a substância vai fazer a passagem do estado líquido para o estado gasoso e vice-versa. Ou seja, eu vou estar fazendo a evaporação ou ebulição da substância ou a condensação dela. Então, essas temperaturas, tanto a temperatura de fusão quanto a temperatura de ebulição, elas são temperaturas que vão determinar as mudanças de estado físico. E como elas determinam as mudanças de estado físico, cada substância tem esses valores tabelados. Então, só para a gente poder ver algumas substâncias, quais são as suas temperaturas de fusão e ebulição. O etanol, que é o álcool que a gente utiliza nas nossas residências, ele tem temperatura de fusão menos 114 graus Celsius e temperatura de ebulição de 78 graus Celsius. A água, que é uma substância muito comum no nosso dia a dia, ela tem a temperatura de fusão em 0 graus Celsius e a temperatura de ebulição em 100 graus Celsius. A naftalina, que o composto químico que dá origem a ela se chama naftaleno, ele tem a sua temperatura de fusão em 80 graus Celsius e sua temperatura de ebulição em 217 graus Celsius. Ou seja, se eu quiser congelar o etanol, o álcool, eu preciso colocar a temperatura em menos 114 graus Celsius. Caso contrário, ele vai permanecer no estado líquido. É por isso que a gente não consegue congelar álcool se a gente colocar ele no freezer. Por quê? Os freezers domésticos, eles chegam no máximo a menos 5 graus. Então eu não consigo atingir a temperatura de fusão do etanol. Por isso que o etanol não congela. Já a água, ela tem uma temperatura de fusão de 0 graus Celsius. Então, se o meu freezer ele vai até menos 5, eu consigo congelar a água no congelador ou no freezer doméstico. Se a gente comparar a temperatura de ebulição do álcool com a da água, o álcool ele evapora a 78 graus Celsius e a água a 100 graus Celsius. Então, é mais fácil eu evaporar o etanol, porque a temperatura de ebulição dele é menor, do que eu evaporar a água, que tem uma temperatura de ebulição maior. Uma coisa muito importante é que esses valores eles são válidos para o nível do mar. O que isso significa?
eles são válidos com a pressão atmosférica de 1 atm. Quando a gente está falando de mudar o estado físico de uma substância, o ambiente no qual essa substância está influencia. E uma das coisas que mais influencia é a pressão atmosférica. Vocês vão estudar pressão atmosférica em física e vão entender melhor por que a pressão atmosférica vai influenciar nesses valores. Então, quando eu falo ao nível do mar, eu estou falando em cidades que têm a pressão atmosférica em torno de 1 atm, que é o que acontece, por exemplo, com o Rio de Janeiro. Se eu for para cidades muito altas, como por exemplo a Colômbia, a água não evapora nessa temperatura de 100 graus. Ela vai evaporar numa temperatura diferente. A mesma coisa para a temperatura de fusão. A água não vai congelar a 0 graus. Será numa temperatura diferente. E isso vai acontecer para todas as substâncias. A gente pode representar as mudanças de estado físico de uma substância através de um diagrama ou gráfico de aquecimento, ou até mesmo de um gráfico de resfriamento. Como isso funciona? Aqui a gente tem o gráfico de aquecimento para a água. A gente sabe a temperatura de fusão da água, que é 0 graus Celsius, e a temperatura de ebulição da água, que é 100 graus Celsius. Então, no gráfico, o que a gente vai ter? Abaixo de 0 graus Celsius, a gente tem que ter o estado sólido da água. Portanto, a gente só vai ter gelo naquela substância. Portanto, a gente só vai ter gelo abaixo desta temperatura. Quando a gente chega em 0 graus Celsius, a gente está exatamente na mudança de estado físico. A gente está exatamente na temperatura de fusão da água. E durante a mudança de estado físico, a gente não tem variação de temperatura. Por isso que a gente tem aqui uma linha reta horizontal. O que isso significa? Que durante todo esse tempo aqui, eu vou ter sólido misturado com líquido. Por quê? O gelo, que é o estado sólido da água, vai estar se convertendo em estado líquido. E isso não é instantâneo. Por isso que a gente tem um tempo de duração aqui. Tá vendo que no eixo X aqui do gráfico, a gente tem o tempo em minutos, poderia ser em segundos, poderia ser em horas. Cada substância vai ser um tempo diferente. Então, eu vou ter aqui o tempo em que o gelo irá derreter. E durante todo o processo de derretimento do gelo, a minha temperatura vai ficar constante em 0 graus. Depois que todo o gelo se transformar em água líquida, a gente começa a aquecer novamente essa água líquida e aí eu vou aumentar essa temperatura até que ela chegue em 100 graus Celsius, que é a temperatura de ebulição da água. Então, aqui eu vou ter a segunda mudança de estado físico acontecendo, que vai ser o quê? A água líquida se transformando em vapor de água, ou seja, água no estado gasoso. E aí a mesma coisa, durante todo o tempo em que a água estiver evaporando, a minha temperatura vai se manter constante em 100 graus Celsius, tá certo? Então, quando você tem uma panela de água fervendo, aquela panela de água está fazendo exatamente essa mudança aqui. Então, a água fervendo está a 100 graus Celsius. Enquanto toda a água não evaporar da panela, você não vai ter uma temperatura maior do que 100 graus. Se a gente estiver num laboratório e a gente estiver fazendo isso dentro de um recipiente fechado, a gente consegue pegar o vapor de água formado na ebulição, ou seja, a água no estado gasoso, considerando que a gente esteja fazendo isso num recipiente fechado, e a gente consegue aquecer mais esse vapor de água. Então, um gráfico de aquecimento,
ele vai representar todas as mudanças de estado físico, as temperaturas em que essas mudanças ocorrem e o tempo que levou para cada mudança acontecer. E, claro, cada substância tem o seu gráfico característico. O que é importante vocês lembrarem que quando a gente estiver fazendo uma mudança de estado, seja do sólido para o líquido ou do líquido para o gasoso, a gente tem sempre temperatura constante, ou seja, não vai variar o valor da temperatura. Graficamente, a gente vai ter linhas retas horizontais em mudanças de estado físico. Vamos fazer aqui um exercício para a gente praticar as mudanças de estado físico. Qual o estado físico de cada uma das substâncias abaixo quando colocadas em um ambiente que se encontra a 50 graus Celsius? Então, aqui ele está dando uma tabela com a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição de 4 substâncias. Vocês não precisam conhecer essas substâncias. A partir do momento que ele te dá os valores da temperatura de fusão e da temperatura de ebulição, você consegue saber se essas substâncias vão estar sólidas, líquidas ou gasosas na temperatura que ele pediu, que no caso é 50 graus. Como que a gente faz isso? Bom, a temperatura de fusão, ela separa o estado líquido do estado sólido, certo? Então, abaixo da temperatura de fusão, a gente só tem o estado sólido e acima da temperatura de fusão, a gente só tem o estado líquido. Mas a temperatura de ebulição, ela faz a separação entre o líquido e o gasoso, ou seja, acima da temperatura de ebulição, a gente vai ter o estado gasoso. Então, a gente consegue olhar para a tabela e visualizar os estados físicos. Como que a gente vai fazer? Ele não quer saber o estado físico quando essas substâncias estiverem a 50 graus? A gente vai pegar o 50 e vai ver se ele está antes do valor da temperatura de fusão da substância, entre a fusão e a ebulição ou acima da ebulição. No caso do mercúrio, o 50 ele vai cair entre a fusão e a ebulição. Por quê? Porque o mercúrio, a fusão dele é menos 38,87 e a ebulição 356,9. Então, o valor de 50, como é positivo, vai cair aqui entre os dois. A amônia. A amônia, ela tem uma fusão menos 77,7 e a ebulição menos 33,4. Ou seja, o 50 positivo vai cair acima da ebulição. No caso do benzeno, a temperatura de 50 graus vai cair entre a fusão, que é 5,5, e a ebulição, que é 80,1. E no caso do naftaleno, a gente vai ter os 50 antes da temperatura de fusão. Então, quando você faz isso, você sabe exatamente o estado físico de cada substância. O mercúrio vai estar no estado líquido, a amônia vai estar no estado gasoso, o benzeno também no estado líquido e o naftaleno no estado sólido. Tá certo, gente? Bom, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima.